Vereadora Presidente Marisol, desculpa não ter me antecipado a ter me inscrito. Mas aproveitando, e é bom a gente discutir, vereadora Rose, neste tom, nessa altura, numa forma de uma crítica construtiva. Difícil é quando às vezes a gente é criticado e não consegue ter, que não é o seu caso, tá? Só colocando aqui em termos, na discussão ampla do plenário, que quando você é criticado, e principalmente agora o nosso governo tem sido criticado no que se refere à manutenção da nossa cidade, todos os nobres pares parlamentares e também os nossos munícipes de Caxias do Sul não estão errados e equivocados de trazer a sua transparência, de pedir com que haja uma zeladoria da forma que a cidade de Caxias do Sul, e eu vou trazer até esse tema no Grande Expediente na semana que vem, que foi referência nacional, né, numa cidade, naquela época, de cima de 300 mil habitantes, da primeira cidade neste patamar como coleta mecanizada. E a cidade de Caxias do Sul hoje é uma grande metrópole. Nós, no censo que foi feito aí em 2020, se eu não me engano, registrou menos de 500 mil habitantes, mas nós sabemos que é muito mais de que isso. É muito mais de 500 mil habitantes. Só para os senhores e senhoras terem ideia, aqueles que ainda não têm essa informação, praticamente a cada semana são feitos mais ou menos 100 cartão SUS. São confeccionados mais ou menos 100 cartão SUS para a saúde, de diversas nacionalidades de pessoas e também de pessoas de fora do estado do Rio Grande do Sul e também fora de Caxias do Sul, que tem vindo para cá, para Caxias, como uma cidade que sempre será uma cidade de oportunidades. Então nós precisamos também ter a compreensão de que cada chefe do Poder Executivo precisa realmente se esboçar cada vez mais nas suas competências para também ver esta situação como um todo, de como que ele fará uma gestão para poder entregar à municipalidade, aos cidadãos de Caxias do Sul, uma cidade de referência. Agora, uma parte, vereador. No que se refere a esta situação da capina, dessa situação da zeladoria da cidade, a Codeca hoje nós temos visto que ela passa por uma situação não só de hoje, desse governo, difícil, porque não apenas financeiramente, o que nós precisamos é, de repente, ver um formato, uma parte, vereador, de repente, de uma contratação, de uma forma jurídica legal, e até por isso não foi feito isso, por não ultrapassar a situação do Tribunal de Contas. Porque o que tem acontecido hoje? Às vezes, na euforia de resolver soluções, se faz uma contratação mal feita e daqui a pouco acaba como aconteceu nessa situação que aconteceu lá em Porto Alegre no escândalo na educação. Então, são situações que às vezes nós precisamos ter o cuidado, e eu sempre me refiro, vereadora Rose, a senhora me pediu a parte, eu já vou lhe ceder, da importância que tem também que cada um de nós aqui, vereadores, tivéssemos uma oportunidade, quando possível, de assumir como secretário, para entender também o quanto é difícil quando você está à frente da responsabilidade do teu CPF para solucionar situações que às vezes é tão burocrática no sistema público. Só a parte. Obrigada, vereador. Rapidinho, tá? Não vou demorar muito. Eu queria só dizer ao vereador Bressan e ao vereador Zanquim, o Zanquim acho que não colocou esse assunto, mas que a quarta-feira passada nós estivemos com o secretário Solete e a deputada Denise Pessoa entregou uma emenda de 1.500.000 para pavimentações de 3 ruas, incluindo a São Jorge. Então, a São Jorge, das 3, é a mais tranquila. Uma é aquela dos jardineiros ali no Belo Horizonte, aquele pedacinho, e a outra é lá no Vila Lobos. E a São Jorge, tinha representando a comunidade lá, ela é a mais tranquila de todas, ela será feita com uma emenda federal da deputada Denise Pessoa.
E a outra coisa em relação, então acho que temos que comemorar mesmo, em relação à questão da isonomia, que está sendo debatido aqui, eu concordo com o vereador Fantinel, acho que tem que começar a ter por exemplo, as professoras, os professores são os únicos que precisam ter nível superior e não tem padrão 14, que é todos os servidores da Prefeitura de Caxias do Sul com nível superior são padrão 14, com exceção dos vereadores, dos professores. Então, acho que sim, isso talvez desestimula mesmo que não tenha mais professor, inclusive muitos se exonerando. Obrigada, vereador Fius. Obrigada, vereadora Rose. E aproveitando também nesse mesmo tom, nessa linha, é uma demanda que nós temos também, tanto a vereadora Tati como a gente, e muitos dos senhores e senhoras, é da situação também da Guarda Municipal, para a gente poder fazer com que haja um salário, então, igualitário a todos, e a gente precisa também trabalhar essa discussão. Só a parte, vereadora. Muito obrigado, vereador Fiuza. Então, em relação à questão da zeladoria da cidade, eu venho dizendo que eu acho que essas questões, elas ultrapassam pura e simplesmente a questão de zeladoria. Muitas delas dizem respeito à segurança pública, quando a gente fala da falta de iluminação nos nossos bairros. Por exemplo, no bairro Serrano, a gente ultrapassou as indicações de 100 lâmpadas queimadas. A gente sabe que houve a troca de algumas lâmpadas, mas a gente não chegou à totalização dessas trocas. Então, é necessário que haja. A gente reuniu com o Solete para reivindicação de diversos outros bairros, como o Beltrão de Queiroz, por exemplo. A gente teve o indicativo de que ele iria no bairro já durante aquela semana, acompanhando o presidente do bairro, e isso não ocorreu. Então, a gente tem por parte dos secretários alguns indicativos de que eles irão visitar os bairros para ouvir os moradores, para fazer o atendimento a essas reivindicações que, de fato, ultrapassam a zeladoria, mas falam do bem viver dos moradores, e isso às vezes não ocorre, às vezes fica só na promessa. E aconteceu isso muitas vezes no Fala Caxias, que o prefeito foi a bairros como o Balardim, como o Recanto das Cascatas, e prometeu que haveria o asfaltamento desses bairros. Os moradores acreditaram nisso e agora eles vêm, nos procuram o meu mandato para dizer, cadê o asfalto que o prefeito prometeu? Ok, obrigado, vereadora. A senhora pode ter certeza que aquilo que for possível será feito, e a PPP veio para isso. Então, aquilo que é preciso ser bem feito, aquilo que é fazer bem feito, demora um pouco. Então, o que nós queremos colocar? Que existe uma demanda represada, que está sendo feita, então, todos esses protocolos, e após essa demanda represada ser feita, nós estaremos partindo para aquilo que nós aprovamos juntos aqui da PPP, que é toda a troca do parque de iluminação da cidade, que é só apenas 50 mil pontos. Então, são situações que a gente deseja, os munícipes desejam, porque são pagadores de impostos, eles precisam disso, mas coisas que são bem feitas, às vezes demoram um pouco, mas a gente vai ter uma solução, após isso, de uma cidade bem cuidada, de uma cidade com uma segurança devida, e nós precisamos também registrar, gente. Quando Caxias do Sul se tornou referência, quem estava à frente? O prefeito Adiló. Então, você acha como uma pessoa que hoje, chefe do Poder Executivo, tendo todo o conhecimento da situação de zeladoria da cidade, deixaria a cidade estar desse jeito, se realmente, infelizmente, ele não tivesse que elencar prioridades? Porque a gente precisa também colocar em pauta aqui, entre a gente comprar leito, vereador Rafael, para a saúde, comprar medicamento e resolver algumas soluções que vêm ao nosso calcanhar, às vezes a gente tem que deixar alguma coisa de lado. Não justifica, mas são situações da pessoa. Vereador Xuxa. De forma bem rápida, eu tive a oportunidade de acompanhar a Cecília, que trabalha na Roçada e na Capina, e são 81 colégios que tem, 38 infantis, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar. É um trabalho árduo, um trabalho que estão trabalhando, e falta só algumas escolas para eles preparar a volta da escola. Obrigado.
Obrigado. E a gente pode ter certeza, pessoal, todos nós seremos realmente cobrados, criticados, mas também temos que ter a responsabilidade de entender que uma cidade deste tamanho, nós precisamos ter uma solução realmente de uma forma onde vamos garantir com que a nossa cidade seja sempre aquela Caxias do Sul de referência. Obrigado.